Abra o seu coração, abra seu entendimento para receber a palavra de Deus nesta noite. E diz assim: nisso conhecerão que todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Vamos repetir juntos? Nisso que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Jesus então vira para os seus apóstolos, para os seus discípulos e dá essa instrução para eles: vocês têm que se amar. Isso vai ser o evangelismo. Essa vai ser a marca maior, mais do que construir templos bonitos, mais do que qualquer coisa que você possa fazer, o maior evangelismo. As pessoas, olha só, todos conhecerão. Então esse é o objetivo do Senhor, que todos os seres humanos venham a reconhecer Ele através de nós, e através de como nós tratamos uns aos outros. Jesus deseja que os seus discípulos se pareçam com Ele. Ele andou no meio de todo mundo, Ele foi educado, Ele abençoou as crianças, abençoou os policiais, os idosos, os leprosos, os doentes. Aliás, os políticos, os cobradores de impostos, os romanos. Não vemos em nenhum momento os demoniados, não vemos em nenhum momento Jesus tratando mal as pessoas, não querendo abençoar as pessoas. Aliás, ao contrário, amando as pessoas. Até aqueles que ele entrou no templo, talvez você tenha pensado isso: mas quando ele entrou lá no templo, ele estava lá corrigindo um problema, eles estavam vendendo coisas na casa, fazendo comércio na casa do Senhor. Então, aliás, Jesus estava amando eles, mas tentando também corrigir como um pai. O pai que ama o filho, para que eles mudassem a mente. Você veja como a mente é algo difícil de ser mudado. Mas Jesus, ele se preocupa. Então Jesus deseja que todos o conheçam através do nosso proceder. É por isso que nós aqui na igreja somos educadores, para tentar mostrar para as crianças, para os jovens, uma mudança de mente, para que eles mostrem para esse mundo uma diferença, e não aceitem também nada que tem no mundo, que os mundos valorizam, mas que foge dos princípios da Bíblia. Infelizmente tem muitas pessoas que não tem feito diferença alguma, então não mostra o que precisa ser mostrado, o proceder. O objetivo, irmãos, do amor é muito bonito. Esse tema, vivamos o verdadeiro amor, é o tema da Convenção Batista Brasileira. Então nós de Jardim da Paz estamos totalmente dentro do tema da Convenção Batista, que é vivamos o verdadeiro amor. Inclusive esse é o tema da mensagem desta noite. Vivamos o verdadeiro amor. É muito bonito, essa palavra é linda, esse tema é esplendoroso, é muito nobre, uma pessoa que ama. Só que viver o verdadeiro amor não é tão simples assim, não é tão fácil como a gente pensa. Não tem sido fácil para a igreja também viver esse verdadeiro amor, porque muitas vezes nós estamos pensando muito dentro, nas reuniões internas, na comunhão, mas nós temos que olhar para fora. Inclusive o ID de Jesus, ele disse: quando você estiver indo, andando, trabalhando, estudando, quando você estiver andando por esse mundo, você tem que levar. Não é só dentro da igreja. Não tem sido fácil para a igreja entender isso. Mas nesta noite eu quero ministrar o seu coração. Eu quero pedir que Deus fale com você, toque você, para que você entenda o verdadeiro amor. E de forma prática, como você sabe que é o meu estilo, o meu jeito de pregar. Eu prego simples, e a minha maior alegria é sair e a criança dizer que entendeu, a irmã que não estudou, não tem cursos, mas ela entendeu, o pessoal que estudou, gostou, entendeu. Esses dias eu preguei e uma irmã
muito estudiosa, que tem muitos diplomas, falou: eu gostei porque você sistematizou, você argumentou, então eu entendi tudo, na cabeça dela ela entendeu. Eu espero que esta noite você entenda claramente sobre o verdadeiro amor. Quero analisar alguns textos da palavra de Deus junto com vocês, e essas informações servirão tanto para a sua vida pessoal, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, como discípulo de Jesus, e também para a igreja de hoje. A igreja também precisa aprender a amar. Então vamos começar. Inclusive, primeiro ponto, o pastor Ronald já profetizou aqui, já sem mesmo a gente ter conversado. Cadê ele? Ele falou ali da ministração. Eu falei: ué, ele vai pregar, já, o Espírito Santo já está todo dando a mensagem para ele que eu vou pregar? Então, primeiro ponto, repita comigo, irmãos: o verdadeiro amor lança fora. E o texto, 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado. Leiam comigo, não é o quê? Aperfeiçoados no amor. Cada um de nós precisa estar com essa intenção nesta noite e ser membro da igreja. Por que eu sou membro? Para que eu sou membro da igreja? Para aperfeiçoar o amor. Coisa linda, né? Então essa noite eu quero aperfeiçoar esse amor de Deus no seu coração. A expressão não temas aparece 366 vezes na Bíblia. Se Deus colocou tantas vezes isso na Bíblia, é porque é importante. É porque tem um problema no coração do homem. É um lembrete diário, quase que um versículo por dia do ano: não temas. Muitas pesquisas já foram feitas para descobrir quais são os maiores temores da humanidade. Quais são as coisas que o ser humano tem mais medo? Eu tenho medo de altura. Morro de medo de altura. Mas, por exemplo, eu não tenho medo de lagartixa, aranha, cobra. Não tenho medo de barata, essas coisas não tenho medo. Você tem medo? Olha, tem gente que morre de medo e dá pulos e foge, corre, grita. Eu não tenho medo disso, eu tenho medo. Então, uns têm medo de uma coisa, alguma coisa, outros têm de outra. Mas nós temos isso dentro de nós, o medo. Eu vou citar alguns aqui, maiores medos da humanidade. Medo da dor. Esse é um que eu tenho. Ficar com dor não é comigo. Eu logo me encho de remédio. Dor no dente, dor na coluna, dor aqui, dor lá, dor no estômago. Não dá. Tenho medo disso. Ficar muito tempo. Medo de uma perda. Eu não quero perder minha mãe. Pessoas tão queridas, tão amorosas, tão lindas, não podiam morrer, mas morrem. Aí você tem medo disso. Perder um bichinho de estimação é um medo. Medo de se decepcionar. Isso tem muito, muito na sua vida pessoal, na igreja. Medo de decepcionar. Medo do desconhecido. Medo do desconhecido. É um pastor novo que chega na igreja, o que ele vai fazer? A igreja tem medo. Que ele vai implantar das novidades. Medo de rejeição. É um medo forte. Medo de ser rejeitado. Medo do que as pessoas vão falar. Medo de falarem mal de você, de você ser rejeitado. Medo de falhar. Não pode falhar. Mas tem gente que tem medo, então ela nem tenta. Ela diz não toda hora, porque ela tem medo de falhar, medo de errar. Isso, irmão, se fosse assim, eu nem seria pregador. Eu tinha esse problema da timidez, tinha medo de tudo, medo de falar em público, medo de cantar, tremia. Mas com Deus, entregando tudo para Deus, fui vencendo todos esses medos, todos. Porque Jesus queria tanto que o ser humano vencesse os medos. Por quê? Que Jesus queria tanto.
Todo lugar que ele entrava, que ele via os discípulos meio nervosos, ou um milagre muito espetacular que ele realizou, e ele virou para um dos discípulos e falou: vocês, homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? Não temas. Seria por causa do medo, que o medo paralisa? Sim, o medo paralisa. Você fica paralisado. Tantos bloqueios podem existir dentro de nós. Bloqueios, aprisionamentos, mentes fechadas. Deus quer abrir a mente, mas o ser humano, ele não parece que ele não gosta de ver. Ele quer ficar só aqui vendo esse pouquinho. Mentes aprisionadas. Por isso que Jesus falou tanto sobre isso. Em Mateus 14, 27, ele diz: Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, sou eu. Então, será que você tem passado, alguma coisa tem bloqueado você, tem aprisionado você? Alguma coisa linda que Deus quer fazer no teu coração, mas que quer que você mude algo e se expanda a tua vida, mas você se fecha. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele mandou Lázaro ressuscitar, Lázaro veio para fora. E qual foi a surpresa? Estava todo cheio de faixas, todo preso, todo amarrado com panos. E aí Jesus falou: desatai-o, tire esses panos. E começaram a tirar então aquela coisa, e ele ficou livre. Tem muita gente que Jesus falou: vem para a vida, vem, saia daí. E a pessoa sai lá, mas ela fica lá presa. Ela não manifesta os dons, ela tem medo de tudo, ela quer ficar só no cantinho, não quer falar de Jesus, não quer, tem o dom de cantar, mas tem vergonha, tem o dom de fazer isso, aquilo, mas não faz. Então, quantos estão assim essa noite e gostariam de ter uma vida mais expansiva, mais próspera, com amplidão maior? Jesus quer dar isso para você, mas você tem que entender esse amor. E na igreja, irmãos, até falei aqui, né? Tenho visto algumas igrejas com clima de medo. Medo de tudo, medo da novidade, medo do novo. Medo de mudanças. Medo de crescer. Esses dias eu ouvi isso aí, né? Pastor, o senhor tem certeza? Será que a igreja quer crescer? Eu quero crer que sim. Mas algumas igrejas realmente têm medo, e aí ficam 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos, e a igreja não cresce. Mas será que é medo? Com certeza é, são bloqueios. Então é preciso haver um destravamento. A igreja tem que entender que precisa crescer, para ganhar mais pessoas. O problema santo, né? Falta de lugar. Aqui, por exemplo, hoje choveu, tem alguns lugares ali e ali, mas domingo passado estava cheio. E algum irmão falou: pastor, precisa ainda do novo templo? Irmão, isso é uma mente já bloqueada, que não quer crescer, já está mais do que na hora. Porque eu tenho certeza que quando a gente fizer um novo templo para 800 pessoas, já vão ter mais da metade lá. Mais da metade. Não pode ter medo, irmãos. O verdadeiro, vamos repetir, o verdadeiro amor o quê? Lança fora todo medo. Então essa igreja não pode ter medo de nada. Medo de crise, crise, economia, não tenha medo. Deus está com a gente. A igreja ministra cuidados, a igreja não só, a igreja que quer amar. As igrejas que amam, elas crescem naturalmente. Por isso essa temática. Igrejas que transbordam graça e misericórdia, crescem. Igrejas que recebem bem as pessoas, que cuidam delas, elas crescem. Igrejas que têm relacionamentos discipuladores, e aqui na igreja nós temos o grupo de homens, sempre se reúne, é bonito de ver, agora até vai ter o retiro esse mês que vem.
Tem o grupo de jovens, é bonito de ver eles reunidos, tem os embaixadores, tem as mensageiras, são grupos. E todos são bem-vindos. Tem o coral, tem lugar mais no coral? Tem. Pode vir, são um grupo. Que ali tem oração, ali tem ministração, ali tem apoio, oração uns pelos outros. Então venha. Igreja que ama, diz para as pessoas que estão cheias de problemas. E aqui, irmãos, a igreja é um lugar de pessoas cheias de problemas, começando pelo púlpito. Eu tenho os meus problemas, tenho as minhas situações. É por isso que eu fui para a igreja, por isso que eu entrei para a igreja, me converti, me batizei. Depois Deus me chamou, mas a gente está numa constantes tratamentos espirituais, tratamentos emocionais. Então, a igreja é um lugar onde as pessoas vêm buscar cuidados espirituais e cuidados emocionais. É a igreja que ministra e que diz: calma, coragem, estamos aqui, não temas. Tem uma irmã aí que sempre quando eu abraço ela, ela diz: eu te amo. É coisa mais gostosa que isso? Hoje de manhã até me beijaram aqui no púlpito, você viu? E não foi uma mulher. Aqui na igreja até os homens beijam. Calma, gente, calma. É o ósculo santo. O pastor Benés não beijava todo mundo também? Então, pode acontecer, quando há muito amor, não tem esse negócio, a gente pode provar com isso também, o amor verdadeiro. Bom, é preciso então cuidar, amar e não ter medo disso. A igreja não pode ter medo de amar, de perdoar, de aceitar. Nós vamos estudar isso no próximo mês agora, uns aos outros. Perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. É coisa bonita, irmãos. Às vezes pode ter intrigas entre nós, atritos, brigas, discussões, não é? Esses dias tivemos uma reunião com uma irmã, falou assim, coisas contrárias, mas depois ela falou: eu te amo. É só a minha ideia, mas isso não deixo de te amar por causa disso. É isso aí. Não deixo de te amar por causa disso. Mas são as ideias, às vezes são diferentes, mas a gente tem que estar junto, unido. A igreja que faz isso, ela cresce, mas é preciso fazer esse destravamento. Se pediram perdão, se dia duas brigaram, se pediram perdão, estão manifestando esse perdão. Lucas 12:32, não tenha medo, pequeno rebanho. Lucas 12:32, Jesus diz: não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Então o reino é nosso. Ele é o rei, mas o reino é nosso. E esse reino é o do amor. Então não podemos temer. Segundo, irmãos, são 4. Segundo, leiam para mim: o verdadeiro amor não julga mal. Está vendo como eu falei no início? Quer dizer, é difícil viver o verdadeiro amor? Porque nós estamos no mundo, esse mundo agora, e a gente está vendo, a gente olhava os idosos que viviam lá em 1950, que andavam com aqueles carros diferentes, que não tinha telefone celular, que não tinha um monte de coisa que tem hoje. A gente falava: poxa, vocês viram tudo acontecer, né? A televisão colorida, o celular, o computador. Nós já nascemos nisso aí. Só que nós estamos vendo nesse tempo outras mudanças. E uma dessas mudanças é exatamente essa. Nós estamos vivendo num mundo de opiniões, de críticas, de julgamentos, e as pessoas não estão se segurando. Elas estão dando com a língua, ou nos corredores, ou na internet, nos blogs, os podcasts. E aí tem de tudo, irmãos. O que mais as pessoas hoje querem é falar. Agora a pergunta é a seguinte: elas querem falar bem
Tem mais coisa boa de pessoas falando bem dos outros na internet ou o contrário? O que vocês acham? Você assiste muitos YouTubes, vê muita coisa boa ou muita coisa ao contrário disso? Gente, essa palavra desta noite, o verdadeiro amor não julga mal, é algo muito difícil para os seguidores de Jesus Cristo viver, mas é preciso viver. E Paulo a Romanos, capítulo 14 diz: quem é você para julgar o escravo de alguém? Essa é a versão da linguagem de hoje. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. Isso não tem nada a ver com isso. Mas por que você está falando? Por que você está se metendo nisso? E o escritor Paulo ainda determina o seguinte: ele vai vencer. Ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Amém, queridos irmãos? Então tem gente que não importa o que você fale, pode até falar mal, mas se ele está com o Senhor, ele vai vencer. E você tem que estar desse time aí. Não do time que está sendo repreendido, mas do time daqueles que vão vencer. E quem é que vence? Aquele que ama. E quem ama? Aquele que não julga. Paulo exorta aos irmãos duramente aqui em Roma. Existiam ali um grupo de irmãos fracos. Estou falando do contexto dessa palavra ali de Romanos. Nesse momento na igreja ali, ele estava vendo aquelas discussões ali, e o problema é o seguinte: existiam dois grupos, os fortes e os fracos, os débeis na fé. E os novos na fé, irmãos, eles não sabem das coisas. Eles precisam ser ensinados, doutrinados, de que na igreja precisa ter um amor, e que as coisas são decididas pela liderança espiritual e pela assembleia. Mas daí a pessoa fala: eu não concordo, eu não aceito. E aí fica nessa forma. Mas esses novos na fé não entendem ainda, a gente tem que ensinar. Agora a vida dos outros, e aqui o problema é que existiam aqueles que se achavam fortes. O problema era que os mais fortes se achavam no direito de se expressar sua opinião, julgando os mais fracos. Mas Paulo repreendeu os dois grupos. Não quis saber. A expressão que ele usou foi julgar. Nos é permitido, irmãos, avaliar uma situação. Nos é permitido analisar a situação e até pontuar os pontos fortes, pontos fracos, os erros, os acertos. Isso é permitido, porque faz parte até de um planejamento, você analisar, você verificar o que aconteceu. Agora, julgar, não. Quando você leva para o pessoal, esse é o problema. Então, gente, estava tudo errado ali. Em muitas igrejas pode acontecer isso também. Na família, olha para a tua família, olha nas famílias aí. Da onde vêm as brigas? Não é porque um falou do outro, porque um expressou mal. Na família do meu pai tinha um grande problema. Eles se amavam muito. Se abraçavam, se beijavam, gostavam de festejar, só que tinha um probleminha. Quando eles se reuniam, eles começavam a se meter um na vida do outro. E sempre um dos irmãos virava a mesa. E pegava os filhos e saía, embora. Porque não queria que o outro irmão se metesse na vida do outro irmão. Às vezes é uma maneira de falar: vem cá, meu irmão querido, vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo? Tem forma de você aconselhar o seu irmão, de você falar com ele. Agora ali falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ou coisa assim, isso só vai estragar. Então tem jeito de fazer. Agora julgar: quem és tu? Ele disse. Quem és tu? Paulo falou. Nós sempre temos ouvido de algumas pessoas desviadas de igreja, ou chamados desigrejados, que são muitos, irmãos. Talvez o público maior de que nós temos que olhar e alcançar são aqueles afastados, os desviados. E a gente ouve muito eles dizerem assim: eu saí da igreja por causa do julgamento.
Os irmãos lá acharam que eu estava fazendo isso, aquilo, eu não estava. Às vezes até estava, porque às vezes as pessoas não querem também mudar, né? É difícil a gente conseguir ter sabedoria e equilíbrio para tratar as pessoas que não são iguais a nós. É difícil. Mas muitos têm saído por causa do julgamento dos irmãos. E aí se decepcionaram. Isso não pode acontecer na igreja que ama, irmãos. Isso não pode acontecer entre nós. É lógico que a pessoa tem que ter maturidade, mas até ela chegar na maturidade, os fracos na fé precisam do nosso apoio, do nosso amor, do nosso cuidado, e ter paciência, e mais paciência, e trazer junto. Se ele errar, a gente ajuda a levantar. Hoje, os nossos seminaristas, os novos pastores precisam estar muito bem preparados diante da explosão de julgamentos e críticas nos arraiais eclesiásticos. Mas a boa notícia, irmãos, é essa: graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque Deus nos ajuda a construir dentro de nós uma fortaleza. Você vai vencer, porque o Senhor vai fazer vencer você. Você vai vencer o seu temperamento, você vai vencer as críticas. Você é uma pessoa que fala muito, que critica muito, que analisa tudo e quer falar. Deus vai te fazer mudar, porque Deus constrói na gente autoconfiança. É lógico, primeiro a nossa confiança total tem que ser nele, no Todo-Poderoso, no nosso Criador, nossa fé única nele, primeiro. Mas Deus também nos dá autoconfiança, para a gente receber crítica, receber até julgamento, mas ficar firme. Autoconhecimento, se conhecer, é um segredo para você vencer na vida, é você conhecer quem você é. Você acha que você é de um jeito, mas as pessoas te veem de outro jeito. Resiliência, levar pancada e levantar de novo e não desistir. Humildade em reconhecer as críticas. Eu, por exemplo, irmãos, eu tenho sentido que eu tenho melhorado bastante no meu jeito de ser. Eu tenho evoluído no meu jeito de fazer as coisas. Por quê? Porque eu ouço as críticas, não só as construtivas, não só as que querem me ajudar a fazer me melhorar, mas as virulentas, aquelas maldosas. Eu ouço essas também. Porque em tudo a gente pode aprender, em tudo a gente tem que superar. Então a superação no aprendizado. Então tudo isso tem que acontecer na igreja. Isso a gente chama o quê? Aprender a amar e a ser maduro espiritual para esse relacionamento. Mas você não pode ser daqueles que julgam mal. Não julguem, Mateus 7:1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Então, olha aí, coisa séria que o próprio Jesus falou. O problema é que hoje está muito difícil seguir esse mandamento. Onde está a regeneração em Cristo? Se a pessoa se converteu, ela precisa mudar o interior dela, mudar esse jeito de ser. Regeneração significa experimentar uma transformação espiritual e moral, resultado da nova vida em Cristo, uma mudança de mente, é outra pessoa. É outra, não pode, tem que cuidar mais com as palavras, tem que mudar. É um processo de renovação interior, onde a pessoa é purificada dos seus pecados e recebe uma nova natureza. Então, se você se viu falando de alguém, pede perdão a Deus primeiro, pede perdão aos irmãos e retrata. Se foi publicamente, publicamente. Se for pessoalmente, só você, a pessoa, vai até a pessoa. Mas não pode, porque você foi regenerado por Cristo, tem que mudar. Alguns crentes não parecem nem ser da família de Deus, não parece. O ofício de julgar está reservado exclusivamente ao Senhor. Lá em Salmo 98:9 diz: cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Então, amados irmãos, o verdadeiro amor não julga mal, mas ama, e tem paciência, e cresce espiritualmente, e deixa ser regenerado o seu coração.
Em terceiro lugar, irmãos, o verdadeiro amor age, não fica parado, não fica em silêncio, ele age. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente em palavras e em conversa, deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações, irmãos. Nós conhecemos o famoso texto de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo, mas Ele não ficou só na palavra. Ele não deu só a chuva que molha a terra, Ele não fez só as estações do ano, Ele não deu a natureza bonita, as águas, o calor, as coisas bonitas para a gente. Ele não fez só isso, Ele fez muito mais. Ele deu. A Bíblia diz, Ele deu. Então Ele agiu, irmãos. Ele amou e deu. O amor dele se concretizou. Foi uma ação em atos. O amor dele se concretizou em atos. E aí eu tenho algumas dificuldades de entender algumas coisas que tem dentro da gente, minha e sua, da igreja. Por exemplo, as pessoas dizem, eu amo missões. Essa igreja aqui é missionária, ela ama missões. Mas quando chega na hora de evangelizar, ele não evangeliza. Nós vamos ter agora, Jesus Transforma, dia 7. Nós vamos sair aqui, evangelizar depois da escola dominical. Quem vai? Você fala que ama missões, você vai? Tem gente que acaba o culto da manhã e vai embora para cá, não fica nem na EBD. Ela ama a palavra de Deus? Ela ama missões? Ela se envolve? Ela concretiza? Ela ora por missões? Ela contribui? As estatísticas dizem que menos da metade da igreja contribui para missões. E aí fala, eu amo missões. Eu amo a minha igreja. Ai, como eu amo a minha igreja. Mas eu participo da igreja, eu vivo na igreja, eu convivo com os irmãos, eu sirvo em um ministério, eu dedico algum tempo à minha igreja, eu treino, eu ajudo a cuidar das crianças da recepção, eu ensaio na música, eu tenho o dom disso, eu ajudo lá o pessoal da mídia, eu falo que amo a igreja, eu sirvo em algum ministério, eu dou meu dízimo para sustentar aqui as luzes, o ar-condicionado, o material de limpeza, o seminário e tantas coisas que a gente faz aqui, os pastores, os funcionários. Eu amo a igreja mesmo. Eu amo o meu pastor. Eu tenho ouvido, graças a Deus, muitos irmãos falando. Eu amo, até me dando um abraço, até me beijam. Mas você tem cooperado com o pastor? Tem cooperado com ele? Tem apoiado? Tem respeitado? Ou tem falado, tem criticado? Mas fala que ama. Então a palavra é uma coisa, mas a ação é diferente. Não pode. Quem ama verdadeiramente age, faz. Diante das inúmeras crises que a gente vive, até dentro de casa, fala que ama a esposa, mas trata mal. A esposa às vezes não cuida bem do marido, o marido está cansado, precisa de algumas coisas, está no celular. Diz que ama, mas na hora da ação não faz. Você dedica tempo em servir ao Senhor. Isso está cada vez mais escasso. A conexão, se conectar verdadeiramente com o Senhor, com a igreja, com os irmãos, estar ativo, cuidando das gerações. As novas gerações de hoje não são tão ativos como as antigas gerações. O pessoal antigo vinha de manhã, orar de manhã antes do culto, de madrugada, aí tinha o culto, aí ficava para BD, depois tinha ensaio do coral, depois tinha união de treinamento à tarde, tinha culto à noite. As novas gerações não entendem isso. Esse amor pela igreja, esse amor, ou vem de manhã ou vem de noite. Então a luta que a gente está vendo, trabalhar no ministério, servir ao Senhor, precisamos viver um amor e mostrar que precisamos agir e estender as mãos para ajudar, para atender os mais fracos na fé com o discipulado, ajudar o pastor na visitação dos idosos que carecem, ajudar as crianças autistas.
que estão enchendo as nossas igrejas. Temos recebido cada vez mais, mas a gente tem que entender, amar essas crianças, entender que elas são um pouco diferentes. Compreender, aceitar, mas manifestar isso. Ajudar ali as professoras, treinar, ajudar a equipe, ajudar na comunicação. Quantos nós precisamos ali do pessoal que faz acontecer os cultos? Os irmãos estão em casa, é muito bom assistir, mas quantos estão aqui, pagando o preço, trabalhando, servindo ao Senhor com alegria? Então, esses irmãos estão agindo. Eles estão agindo, eles estão entendendo essa dinâmica do amor. São tantas as frentes de ação ao Senhor que a gente pode se dedicar, só falei algumas delas. Mas concluindo, o amor age, não fica só parado, mas faz, manifesta. E por último, irmãos, o verdadeiro amor nos constrange. É o ponto 4 agora. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Nós estamos celebrando esta noite a Santa Ceia do Senhor, a morte de Jesus. Então, irmãos, isso nos constrange, isso nos toca profundamente. O amor de Jesus é o nosso alimento, porque uma vida aqui, nossa, de ser humano, é uma vida errônea, irmãos. É uma vida de erros. É uma vida que, se nós não tivermos esse amor, não vale a pena ser vivida. Infelizmente, a queda do homem trouxe consequências terríveis de pecados, de mentiras, de invejas, de tantas coisas ruins. É um peso, é tudo para baixo, irmãos. Mas a pessoa que se envolve com esse amor de Jesus nos alimenta, nos encoraja, nos impulsiona aí mais uma semana, mais um dia, trabalhar e viver, se alegrar. Então esse amor tem que mexer com a gente, viver esse amor. Eu quero viver esse amor, viver o verdadeiro amor. E esse amor tem que constranger, tem que mexer com a gente. Esse sentimento é muito maravilhoso, mas nesse contexto aí do apóstolo Paulo aos Coríntios, esse contexto aí diz assim, essa palavra constrangimento, essa é uma palavra incômoda, que tem que incomodar. Toda vez que a gente olha para Jesus, olha para o sacrifício que ele fez, não podemos tratar de qualquer maneira. Foi algo muito sério, irmãos, porque essa pessoa que é confrontada com esse amor, que ela se constrange, é como se fosse, ela não pode escapar desse amor. Ela é colocada na parede e ela tem que olhar e tomar uma decisão com isso. Foi assim quando eu me converti, irmãos. Eu me converti lendo um livro que não era a Bíblia. Acho que eu já falei isso, mas eu vou repetir, porque isso me impactou demais. Eu era um católico não praticante, de vez em quando ia na igreja, nas missas, mas aquilo para mim não fazia muito sentido. Mas eu era um cristão. E eu tinha um amigo que gostava muito de ficção científica. Espaçonaves, aeronaves, extraterrestres, essas coisas aí. A gente assistia todos os filmes, Star Trek e tal, um monte de coisa. E aí, esse amigo meu falou assim, você já leu o livro Eram os Deuses Astronautas? Eu falei, não, do que é? É um livro, olha, é um livro de ficção, mas parece verdade. Por quê? Conta a história que a NASA criou uma máquina do tempo, e eles prepararam um astronauta, e esse astronauta voltou na época de Jesus, e conta essa história, eu quero ler. Comecei a ler esse livro, irmãos. E era tão assim interessante, porque era um repórter que estava contando, e para ele era verdade aquilo. Então ele contava com tanta riqueza de detalhes. E ele diz o seguinte, que quando esse astronauta voltou, ele teve um encontro com Jesus, conversou com Jesus e tal, e depois ele viu Jesus morrendo na cruz. Ele tinha um cajado que tinha um aparelho naquele cajado e contava como que Jesus morreu
de forma, uma análise médica. E ele contando, irmãos, como Jesus morreu de desidratação, da lança, dos pregos, muito sangue sendo derramado. Ele conta que o rosto dele se desfigurou tanto que não parecia a mesma pessoa que ele tinha conversado umas semanas antes. De tão forte que foi. Então, a maneira que ele narrou essa história, mesmo sendo de ficção, mexeu comigo. Aí eu falei, mas o que é isso? Como pode alguém morrer assim, dessa forma, e sem ter feito nada errado? Então ali, irmãos, eu falei, eu preciso conhecer esse homem. Eu preciso conhecer esse Jesus. Eu quero saber mais dele, eu quero saber por quê. Aí eu fui para a Bíblia. Aí Deus me levou para a palavra de Deus. E ali eu fui conhecer então Jesus. E principalmente esse amor dele por mim. Porque uma coisa é você saber na teoria. Outra coisa é você ver na prática. É você sentir o amor dele. E isso me constrangeu. Está vendo? Eu fiquei incomodado. Eu fui para Jesus porque aquela morte, aquele sangue me incomodou. Eu falei... Eu estava sentindo um negócio assim que eu queria saber por quê. De uma morte daquele jeito. Então eu fui para a Bíblia, e lá eu achei um Jesus que me amou. Aí eu li João 3,16, Deus amou o mundo que deu. Aí eu entendi por que daquele sacrifício. Por que tanto sangue? Por que ele passou por aquele sofrimento todo? Foi para me salvar. Aí não teve jeito, irmão. Aí eu aceitei ele na hora. Eu deixei ele entrar. E depois os outros partes do testemunho vocês já conhecem, contei uma parte aqui. Por isso esse versículo, o amor de Cristo nos constrange. Como pode alguém sofrer dessa forma? Morrer por criaturas tão imperfeitas, tão inconstantes, tão mentirosas. Morrer por criaturas tão ingratas, pecadoras. Todo ser humano que entende o sacrifício de Cristo pode também amar. Só que aí tem que morrer também com Cristo, né? Porque o morrer com Cristo faz a gente amar qualquer um, indistintamente. Agora a pessoa que fica, eu amo esse, mas não amo esse aqui eu não amo, eu nem quero ficar perto, então não amou, não nasceu de novo, não morreu. Porque o amor de Cristo morreu e faz a gente morrer para nós, para a gente amar todos. É o que diz Gálatas, 3 textos aqui que confirmam isso. Gálatas 2:20 diz: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, está vendo? Então tem que morrer, eu não vivo mais eu, mas agora eu vivo com esse amor, porque ele me amou e eu amo. É o que diz João, né? Nós amamos porque ele me amou primeiro. Então primeiro ele me amou, eu entendi esse amor me constrangeu, mudou o meu ser e agora eu posso amar. É o que diz a música, né? Quero amar sem distinção, sem preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão. Que letra linda. Agora nós temos que viver isso. Está vendo como não é fácil amar? Mas eu quero orar essa noite para que seja fácil o teu coração amar. Perdoar, aceitar, cuidar, tudo isso. E o outro texto, quem nos separará desse amor? Ninguém pode nos separar desse amor. Nem tribulação, nem angústia, perseguição ou fome, ou nudez, o perigo ou a espada, nada. Resumindo, o apóstolo Paulo poderia até falar assim, ele podia ter colocado, olha, nada pode me separar, mas ele foi detalhista, mostrando tudo. Pode passar por tudo o que você quiser passar, pobreza, fome, perseguição, tudo, pode tirar tudo de você, mas você vai continuar amando. Esse é o verdadeiro amor, irmãos. E não poderia deixar de colocar uma música aqui, né, pastor Ronald? Que muito me impacta essa música, e várias músicas dela, Ludmila Ferber. Ela diz numa das suas músicas: me constrange o teu imenso amor por mim. Amor que cobre as minhas transgressões, amor que lança no mar do esquecimento os meus pecados e me restaura o coração despedaçado.
Amor que cura, amor que liberta, amor que transforma. Esse amor eu quero para mim, irmãos. Sempre, todo dia, toda hora, para me ajudar a amar mais minha esposa, amar mais os meus filhos na fé. E eu peço que você também coloque esse amor para dentro da tua vida. E que Deus te ajude a viver o verdadeiro amor. Amados irmãos, vivamos então esse verdadeiro amor. Amor que não tem medo. Amor, esse amor que não tem medo de proclamar, que não tem medo de inovar, que não tem medo de crescer. A igreja precisa crescer, precisa destravar o que tem impedido a igreja de amar, de avançar. Amor que não julga mal, que não fala mal, que não que tem opiniões exageradas. Cuidado com as manifestações nas redes sociais. Isso mostra quem você é. Aquilo ali mostra quem você é. Você quer mostrar o que para os outros? Críticas. Precisamos apoiar, ao contrário disso, apoiar, incentivar, falar bem, abençoar os nossos irmãos. O amor que age não fica só no discurso, na conversa, nos planos, no papel. Precisamos levantar um exército de trabalhadores, de irmãos que apoiam, apaixonados por pessoas, por gente, apoiadores, voluntários, para mostrar ao mundo a ousadia da igreja de Cristo. Agir. E amor que constrange nosso coração, que faz a gente ser filho de Deus, se emocionar, chorar pelos nossos pecados, perdoar. Esse amor de Jesus que nos constrange, um coração de carne que sente, que sabe o que Jesus fez por ele, que se quebranta, que enxerga a graça e a misericórdia para com todos. Então que para isso Deus nos abençoe, que Deus ministre mais e mais esse amor, e que não paremos de amar e cuidar e viver o verdadeiro amor. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir isso a Deus. Você quer esse amor? Você quer viver esse amor verdadeiro? Não cruza os braços não. Abre o teu peito e deixa esse amor entrar. O amor lança fora o medo. Então tira os medos. Não tenha medo de se entregar a Jesus essa noite. Não tenha medo. Deixa fluir no teu coração aquilo que Deus quer que você seja. Eu por muitas vezes fui uma pessoa travada. Bloqueios, muitos bloqueios que me impediam ser quem Jesus queria que eu fosse. Mas eu me entreguei para esse amor e deixei Jesus trabalhar. Ele ainda está trabalhando muito. Eu quero pedir para Ele: Senhor, vem com o teu amor, vem me tratar, vem mudar. Eu quero ser melhor. Eu quero manifestar esse amor. Quero agir verdadeiramente. Quantos querem essa noite o amor de Jesus? Existe alguém essa noite que quer dizer sim para Jesus? Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu queria saber, eu quero. Você quer? Pode falar, eu quero. Quantos querem receber? Abra o seu peito, o seu coração, receba de graça esse amor de Jesus. Pela fé, você fala assim: Jesus, entra, enche o meu coração, eu quero viver. A minha vida é só confusão, só tem problema lá nos meus relacionamentos. Eu quero mudar isso. Muda o meu ser, Jesus, muda. Muda o meu jeito de falar, o meu jeito de pensar. Eu sou muito crítico, eu quero mudar isso. Eu quero abençoar mais as pessoas. Quem quer? Levanta a mão, eu quero orar por você. Talvez essa palavra seja muito confrontadora, sim. Talvez seja difícil mudar algumas coisas lá no fundo do teu ser, mas peça para Ele, você e Ele aí. Ó Deus, som dos corações aqui, talvez seja difícil para muitos mudar, mas que o amor de Jesus penetre lá no fundo da mente, do coração, e façam com que esses irmãos possam verdadeiramente amar, tirar os medos, agir, deixar de julgar
e, ó Deus, sentir a tua presença, com o coração cheio de amor. Muito obrigado por essa ministração, Pai bondoso. Continua conosco ainda nesta noite. Abençoa todos que estão em casa também, que da mesma forma sintam a tua ministração essa noite e deixe Jesus agir nos corações. Em nome precioso e santo de Jesus que nós